Como sair do zero e passar em um concurso como o da PF e da PRF? O que eu faria no seu lugar se eu quisesse me preparar para esses concursos, tá? Eu quero te trazer aqui alguns passos, tá? Fica até o final do vídeo, meu irmão, porque, olha só, eu vou te entregar o ouro. Vocês viram aí os últimos vídeos, como eu tenho entregado conteúdo de qualidade para vocês. Então, meu irmão, já peço aquele like, tem gente que assiste, pega o bizu e não tá dando like, hein? Se inscreva também se você ainda não tá inscrito, porque, meu irmão, hoje eu quero trabalhar aqui com vocês como sair do zero e passar em um concurso policial, o que eu faria se eu estivesse em seu lugar, né? Então, primeiro é importante você entender a realidade dos concursos policiais. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de um concurso policial, a gente sempre tem muitas vagas, né? Deixa eu só colocar aqui uma fontezinha legal para vocês. A gente sempre tem concursos aqui com muitas vagas, né? Muitas vagas, e são muitas fases também, muitas fases, né? Você tem dentro do concurso policial, normalmente, prova objetiva, você tem uma prova discursiva, você tem um TAF, você tem avaliação psicológica, né? Psicológica, para saber aí, né? O teste do psicotécnico, para verificar se você tem condições do cargo, né? Se você não é muito agressivo, se você não é muito tranquilinho e tal, tem que ter um nível mais ou menos, né, digamos assim. E aí tem normalmente o CFP, principalmente quando a gente fala aí, por exemplo, de concursos como o da PF e da PRF ali, que são concursos que muitos de vocês aí estão focados, estão estudando, tá? Então, essa realidade dos concursos policiais, ela é muito diferente, por exemplo, de tribunais, né? Em tribunais, basicamente, você tem as provas ali, objetiva, né, mais a prova discursiva, e você tem a homologação praticamente ali, com uma prova de título ou outra ali, já tem homologação, então rapidamente parece que resolve a sua vida, né? Mas concursos tribunais, de certa forma, você tem bem menos vagas que nos concursos policiais, tá bom? Pessoal, rapidamente, antes de continuar aqui, que eu vou trazer alguns passos muito importantes do que eu faria hoje, vocês têm observado, tá, que os meus vídeos, eles são um pouco mais extensos, obviamente, porque eu não tenho como, às vezes, te entregar muito conteúdo em 2, 3 minutos, tá bom? Então, tenha paciência, porque aqui é um conteúdo de muito valor agregado. Vocês viram meu vídeo de português aí, quem não viu, uma verdadeira aula de como estudar português, já ajudou muitas pessoas a passarem em concursos públicos com aquelas dicas ali. Então, esse vídeo aqui, ele é ouro, tá bom? Então, peço aí um pouquinho de paciência, porque às vezes o cara fica, não, fala logo, vai direto ao ponto, calma, que eu vou entregar aqui para vocês, tá? Então, a realidade dos concursos policiais, muitas vagas, e isso ajuda demais, porque a tendência é que, normalmente, nota de corte é menor em relação a muitos concursos. Você vai ver, por exemplo, na PRF do último concurso, a nota de corte da PRF foi de 72 pontos na PRF, tá? Na PRF. E nós estamos falando de uma prova ali de 120 itens, né? 120 questões. Então, aí você tira, né? Pô, uma prova como a da PRF, 72, a nota de corte, principalmente se vier uma prova mais difícil, a tendência da nota de corte é baixar. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu na prova do MPU, né? Muita gente tirando na casa dos 50 ali, de 80 questões, né? Então, a gente tem que, dependendo do nível da prova, se a prova vier muito difícil, a tendência é que a nota de corte seja um pouco mais baixa, tá? Então, olha só, o que eu faria no seu lugar hoje, para você que está começando? A primeira coisa, gente, é a mentalidade, de verdade. É a mentalidade de um aprovado, cara. Essa mentalidade de aprovado, ela é muito importante nesse início dos estudos. Por quê? No início dos estudos, você se empolga e você quer sair estudando tudo, acha que o mais importante é sair estudando 12 horas por dia e tal. Não. A mentalidade, ela envolve um foco na constância. Constância nos estudos. Constância nos estudos. Como assim, cara? Aquele lance de, meu irmão, comece estudando 2 horas por dia. Ah, eu quero ser PRF e tal, e o cara quer sair estudando um monte de coisa ao mesmo tempo. Meu irmão, comece estudando 2 horas por dia, 3 horas por dia, porque isso vai te ajudar a estabelecer uma rotina mais prática, né? Realmente estudar com qualidade, não ficar achando que, meu Deus, vou estudar 8 horas que vai resolver minha vida. Se você estudar 2 a 3 horas por dia durante 6 meses, por exemplo, você vai criar uma fase, você vai criar um momento assim muito de expertise dos conhecimentos, do conteúdo que você precisa. Ao passo que você ficar nessa de, estuda 8 horas, aí na outra semana não estuda quase nada, aí na outra semana estuda de novo, pô, isso aí não vale, pô. É importante você ter essa consistência, uma mentalidade de que se alguém passou antes, se alguém já chegou lá, você também pode, cara. A gente vê exemplo de pessoas que
que nem o Ronildo, com 55 anos, passou na PRF, cara, o cara ralado pra caramba, trabalhava muito, né? Trabalhava, vendendo queijo na beira da rua, pô. Entre outras pessoas raladas. Eu tenho vários colegas, né, que passaram no concurso ralado. Concurso público, gente, não é para seres especiais acima da média, é para pessoas que têm resiliência e não perdem o foco. Então, se você é uma pessoa que não perde o foco, você tem resiliência e que está em busca daquele seu objetivo, você vai conquistar a sua aprovação no concurso da PF, no concurso da PRF, porque aquilo está na sua mente, está enraizado, beleza? Um outro ponto que é muito importante, né, é sobre a questão das crenças limitantes, né? Aí parece um papo de coach e tal, mas, cara, tem muita gente que se limita, porque eu vim de escola pública, eu não tenho base, porque eu trabalho o dia todo, cara, o mundo não tá nem aí pra gente, velho, né? O mundo não tá nem aí, você vai se vitimizar, você vai querer culpar a sociedade, culpar seus pais e tudo, mas, cara, a banca vai continuar cobrando, vai continuar tendo concurso. E é assim, cara, tem gente que vai passar no concurso com um monte de filho para cuidar, com trabalho e tudo, e ainda assim o cara vai lá e passa, estuda, se dedica. Óbvio que alguns vão ter mais dificuldade, para alguns vai ser muito mais difícil, vai ter uma jornada mais complicada, pesada, mas, cara, se você quiser, cara, você vai ter que dar um jeito, tá? Isso parece ser duro eu falar assim, mas, pô, também tive minhas dificuldades lá, também trabalhei o dia todo, também passei por muita dificuldade para chegar um dia e passar no concurso público, né? Pô, não sou filho de rico, pelo contrário, trabalhava na padaria com meu pai, depois trabalhei em show de fábrica, até conseguir a aprovação no concurso público. Foi pesado, complicado, mas cada um com a sua história, né? Cada um tem a sua vida. E aí, pessoal, a gente vai para efetivamente o que eu considero o mais importante aqui nesse início dos estudos, né? Depois da mentalidade, é você ter um plano, né? E esse plano envolve uma rotina, cara. Quantas horas estudar por dia? Pô, você já sabe, vou estudar em média 2 horas. Pô, vou estudar 2 disciplinas por dia, por exemplo, né? Quais as disciplinas que eu vou focar, por exemplo? Pô, se eu estou estudando para PF, vou pegar ali contabilidade, informática, português, porque, por exemplo, essas matérias correspondem a 84 itens aí na minha prova, por exemplo. Pô, se a nota de corte da PF foi 75 pontos no último concurso, então só nessas 3 matérias você já consegue ter uma base para pegar uma boa pontuação da sua prova. Pô, professor, o que é mais importante desse meu plano, né? Eu segui o modelo de ciclo ou grade de estudos. O que é isso? Pô, ciclo de estudos. Eu tenho um conjunto de disciplinas que eu vou estudar, por exemplo, vou listar 5 disciplinas no meu ciclo, e aí eu estudo uma disciplina após a outra ali dentro daquela carga horária, né? Eu já tenho um vídeo aqui de ciclo de estudos, quem me acompanha já sabe aí, né, como é que eu faço. Ou até mesmo uma grade de estudos, em que eu estudo 2 disciplinas por dia, né? Vou estudar, por exemplo, aqui português e informática no dia, cada uma dessas matérias 1h30. No outro dia eu vou estudar contabilidade e, por exemplo, direito constitucional, cada uma dessas matérias 1h30, enfim, você ter um plano de estudo, saber efetivamente o que vai fazer, porque tem gente que não se planeja, ele acha que vai só sentar a bunda ali e vai estudar de qualquer jeito e tá tudo certo. Não é assim, cara, você precisa ter um planejamento, né? Um planejamento da sua vida, inclusive, eu falo, às vezes o cara quer só estudar e ele não cuida da sua alimentação, não cuida da sua saúde física, não faz uma atividade física. Se o cara não tem disciplina para cuidar do próprio corpo, da própria alimentação, como que ele vai ser disciplinado ali para estudar para o concurso? Então, o plano também ele envolve essa questão da disciplina, do hábito, o hábito, né, de vida ali, realmente, nos seus estudos, no seu treino. Uma pessoa que treina, uma pessoa que foca ali nas suas atividades físicas e tal, é uma pessoa que vai se dar bem no concurso público também. Outra parte, gente, é relacionada ao método, né? Como você deve estudar, né? Pô, eu tenho aqui sempre o seguinte, ó, teoria aplicada. O que é a teoria aplicada? Eu vou estudar, seja videoaula ou PDF, o que é melhor e tal, irmão. PDF é muito mais ativo, você lê, você consegue extrair as informações e fazer questões. Videoaula é muito mais didático, né? O professor é mais dinâmico, ali você consegue compreender coisas que muitas vezes você tem mais dificuldade na leitura. O que é melhor para você? Cara, é específico para você. Se você tem dificuldade numa matéria, recorre à videoaula. Se você consegue absorver aquilo só lendo PDF e já fazendo as questões, Brasil, siga o seu coração, siga o seu entendimento, tá? Eu vejo também, às vezes, tem muita briguinha aí, porque videoaula é ruim, porque PDF demora. Cara, é você. Tem gente que é aprovado só vendo videoaula e fazendo questões. Tem gente que vai ser aprovado só estudando por PDF, fazendo os grifos de marcações. Então, isso é muito específico, tá? Teoria aplicada, questões. Cara,
você precisa fazer questões, né? As questões, elas indicam como vai vir na sua prova. Então, o que é legal das questões? Fazer questões comentadas, né? Os comentários ali da comunidade, de concurseiros ou de professores, né? Então, plataformas como o TEC ou o QC podem te ajudar. Inclusive, os nossos alunos aí da mentoria, vou deixar o link aí para quem quer fazer parte da nossa mentoria para a Polícia Federal, eles têm um desconto lá no TEC de 20%, né, para ter acesso aos nossos cadernos de questões ali. Então, a gente já prepara os cadernos dos alunos, já entrega as metas, os estudos dirigidos. Então, você que quer se tornar nosso aluno da mentoria PF, vou deixar o link aí para você, tá? E também, além das questões, a gente trabalhar justamente essas revisões, né? Pô, eu faço uma revisão através de uma leitura do meu resumo digital, através do Anki, no flashcard, através de simulados, tá? Então, esses são os métodos de revisões que você pode estar utilizando, né? Seu próprio caderno de erros, né? Caderno de erros ali também utilizando no Anki. Então, essa é a chave, né? O método de teoria, de questões, revisão. Não tem um método, uma fórmula mágica. Cara, você vai ter que estudar teoria. E o estudo reverso e tal. O estudo reverso eu só aconselho para português. Para outras matérias, eu acredito que é muito mais difícil, é mais complicado. É melhor você seguir esse ritmo. Óbvio que se você for um aluno iniciante, 70% do seu tempo vai ser a teoria aplicada. O que é isso? É fazer teoria, videoaula, PDF e fazer questões, 30% de questões. Se você já é um aluno mais intermediário, 50-50. Se você já é um aluno, por exemplo, mais avançado ali, praticamente 75% do seu tempo vai ser na resolução de questões e apenas 25% vai ser, por exemplo, para a teoria, uma teoria mais aplicada. Então, isso aqui também você vai seguir essa realidade, né? Os simulados, pessoal, que a gente também entrega lá dentro da mentoria, os simulados, ele busca justamente focar na sua estratégia de prova, gestão de tempo, dificuldade, assuntos de maior dificuldade, né? Fazer de fato ali dificuldade, fazer ali a correção realmente daquilo que realmente importa. Então, dentro dessa perspectiva também, você vai avaliar que os simulados fazem parte desse seu método. Afinal, tem muita gente que não tem uma estratégia de prova, não consegue, muitas vezes, executar a sua prova. Ele chega lá, dá o branco, fica ansioso, fica nervoso e aí acaba se perdendo no meio daquelas questões da banca Sebrasp. Então, é muito importante também que você treine isso antes. Às vezes, eu vejo aluno que é bom, candidato que é muito bom, e chega na hora da prova, ele não consegue colocar em prática, né, tudo aquilo que ele estudou antes. Ele vê aquele monte de disciplina, vê a prova discursiva, a redação, se perde no tempo, né, e aí acaba, às vezes não completando sequer a prova. Então, tem que ter atenção para isso daí, tá? E o terceiro pilar, gente, né, que também a gente consegue te ajudar aí dentro da mentoria, é o conteúdo, né? O conteúdo, cara, você tem que ter um conteúdo direto ao ponto, né, inicialmente ali para você ter uma ambientação no conteúdo. Então isso aqui envolve ambientar os conteúdos, né, os conteúdos da matéria. Então, se eu vou estudar ali o constitucional, o direito, a contabilidade, a informática, o que eu falo sempre para os alunos? O ideal é você dar uma passada geral em todo o edital. Então, tipo assim, nem sempre você vai absorver 100% do conteúdo. Aqui é um erro muito grande no iniciante, porque ele só quer pular para o próximo assunto quando ele entende ali, não, eu vou ter que entender 100% desse conteúdo para eu poder passar para o próximo, o que é um grande erro, uma grande falha. Né? Você vai muitas vezes avançar o conteúdo, porque alguns assuntos lá da frente vão te ajudar a entender os assuntos aqui de trás. Então isso também é importante aqui para você, né? Entender que dentro dessa realidade do concurso público, você precisa dar uma primeira passada no edital, depois você vai passar novamente por aquele edital, e assim você vai avançando, né? Eu sempre digo o seguinte, que mais vale você ver o edital 3, 4 vezes, sendo aquelas primeiras vezes meio bosta, meio superficial, e as próximas você já consegue aprofundar melhor, na próxima passada você passa ali e vê, já consegui entender melhor esse conteúdo. Então, é importante você fazer esse conteúdo ali dessa forma. Passa uma primeira vez geral, depois vai aprofundando os assuntos. Vai aprofundando os assuntos, né, os conteúdos. Tá? E aí, é exatamente isso que eu buscaria fazer hoje. Cara, minha mentalidade, trabalharia bem minha mentalidade, faria uma atividade física, meditação e tal, para focar no médio prazo, né? Dessa mentalidade aqui, foco no médio, longo prazo, tá? Cara, vai ter outro concurso da PRF, vai ter um concurso da PF, cara, não vai deixar de ter concurso. Então, se o concurso para você é um projeto de vida, concurso como um projeto de vida,
Pô, Matheus, eu quero ser PF, eu quero ser um policial civil, eu quero ser um PRF, eu quero ser um policial penal, um PM, enfim, um APJ, um policial judicial. Você vai ter aquilo na sua mente muito enraizado. Então, não importa se o concurso é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai chegar a tua hora, você precisa estar preparado para quando esse momento chegar, beleza? E aí, dentro da metodologia, a mesma coisa. O que eu faria? Eu, basicamente, focaria nas videoaulas para os assuntos que eu tenho mais dificuldade, para aqueles assuntos que são mais cascudos, digamos assim. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com estudar exatas por PDF. Então, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, matérias como essas, eu focaria em videoaulas para entender a base, refazer as questões juntamente com os professores. Nas matérias mais teóricas, que eu consigo basicamente ler as questões e fazer, eu focaria, por exemplo, com PDF, beleza? E, obviamente, questões sempre comentadas, olhando os comentários, essa base dos comentários dos colegas, dos outros alunos, ajuda demais nesse processo de aprendizagem. Então, assinar uma plataforma aqui, pô, tudo é investimento. Às vezes eu fico vendo o cara, não vou investir no curso, não vou investir. Pô, às vezes você investir num curso como esse é a diferença de você, por exemplo, ter ali do primeiro salário já conseguir pagar todos os seus gastos com concursos públicos, né? Com plataforma de questões, com cursos, com mentoria. Enfim, é um investimento para você. Você quer ter um salário de 15, de 20 mil e muitas vezes não quer investir no teu aprendizado, investir naquilo que realmente vai te trazer um bom retorno financeiro lá na frente, né? E óbvio, gente, se você tem dificuldade no planejamento, pô, Matheus, não consegui me planejar sozinho e tal, não tenha receio de recorrer a uma mentoria, tá? Às vezes o pessoal fica com esse preconceito, óbvio que nesse mercado tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Então aproveita isso, tá? Para você que está estudando para PF, por exemplo, a gente tem a mentoria do Protocolo Federal. Vou deixar o formulário de aplicação aí para quem quer se aplicar, para fazer parte desse projeto. Nós abrimos pouquíssimas vagas, porque a gente entrega realmente um conteúdo de excelência, as metas, encontros de mentoria, nós temos ali materiais em vídeo, PDF, aplicando exatamente isso aqui que eu faria se eu quisesse passar no concurso público hoje, policial, do zero, seja PF, seja PRF. Trabalhar o planejamento, trabalhar uma metodologia, trabalhar um conteúdo que seja direto ao ponto, beleza? E, obviamente, pessoal, mentalidade. Para quem me segue lá no Instagram, inclusive, para quem quiser me seguir, esse aqui é o meu Instagram, né? Vai lá, segue o professor, dá essa moral. Esse aqui é o meu Instagram, o Instagram que veio aí para te ajudar, para te trazer dicas e orientações. E, obviamente, pessoal, cada um desses tópicos aqui dá para a gente desmembrar em vários vídeos, tá? Então, por isso que é importante você estar inscrito no meu canal, porque eu vou gravar vídeos específicos sobre cada um desses pontos para te ajudar, né? Vai ser uma playlist aqui de como estudar do zero para concursos policiais. Esse aqui é o primeiro vídeo e nós vamos ter uma sequência de demais vídeos aqui te mostrando especificamente como fazer as revisões, como estudar por questões, como estudar a sua teoria, como ter um planejamento, uma mentalidade de estudos. Então, continue me acompanhando aqui no canal para você receber cada uma dessas orientações, cada um desses conteúdos, tá bom, pessoal? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Bora vencer, valeu!